Muito boa tarde a todos. Estamos aqui a chegar a tentar cumprir o horário de forma religiosa, aqui às 18h15, tal como agendado para esta sessão. E eu, em primeiro lugar, o meu nome é Ricardo Lopes, sou o coordenador de marketing do ISEG Executive Education e, em primeiro lugar, gostaria muito de dar uma boa tarde a todos os presentes aqui, desde o nosso painel com o professor João Duque até todos os que estão perfilados para assistir. Hoje é um dia que regressamos com a segunda temporada do ciclo de webinars Beyond the Present, depois de uma primeira série que decorreu até julho e que foi extremamente gratificante para nós, pelos finais de tarde que pudemos ter, num contexto que para todos nós é complicado ou no mínimo diferente, e portanto podermos ter estes finais de tarde onde temos aqui uma partilha de conhecimento e troca de impressões tão forte é extremamente gratificante. Por esse motivo estamos hoje a regressar aqui após um interregno de 2 meses e não podíamos regressar de melhor forma. Regressamos hoje com o professor João Duque, que é professor catedrático do ISEG, onde já foi presidente, é doutorado em gestão pela Manchester Business School e é membro do PSI-20 Steering Committee da NUSA Euronext Lisbon e foi administrador não executivo da Nova Base e Sós Vinos, para além de ser coordenador de uma das nossas mais antigas e reputadas pós-graduações, que é da análise financeira. Eu vou já passar a palavra ao professor João Duque, não querendo roubar tempo da sessão, e a pedir só especial atenção a todos. Nós vamos fazer, o professor João Duque vai agora fazer uma apresentação de sensivelmente 30 minutos e nós temos 15 minutos finais reservados para questões, de forma a podermos articular da melhor forma e responder ao máximo de questões possível. Eu agradecia a todos os que tenham questões, naturalmente, que coloquem no espaço que vocês vão encontrar aqui na parte inferior de Q&A. Sendo lá todas agrupadas as questões, nós depois no final estaremos aqui para dar resposta a elas. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, passo então agora a palavra ao professor João Duque para a sessão. Bem, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. Espero que me estejam a ouvir bem e a ver bem também, porque nestas coisas da comunicação, em tempos de pandemia e do digital, por vezes as coisas não correm muito bem, mas admitindo que está tudo a correr bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, enfim, o enorme interesse que manifestaram em estar comigo um bocadinho para partilhar convosco algumas preocupações daquilo que me parece pode ser o futuro, a forma de o encararmos e de virmos a sobreviver e até, é a minha esperança, viver de uma forma mais segura, melhor e mais promissora em termos económicos, já que eu estou à espera que tudo vá correndo pelo melhor em termos sanitários. E, portanto, eu queria, no fundo, partilhar convosco aquilo que são algumas considerações. Tenho aqui um conjunto de slides que eu vou tentar, enfim, acompanhar com a minha voz e com a minha, de vez em quando, a minha imagem. Mas, portanto, começando pelo que eu acho que são os pressupostos que estão inerentes a uma alteração de estrutura que nós estamos a viver, eu diria que houve uma profunda transformação em 3 ou 4 áreas. As 4 áreas que eu identifiquei houve uma globalização enorme em termos das trocas comerciais, houve uma enorme globalização na forma como as pessoas se movimentam no globo, quer por motivos de migração, por natureza, fuga, situações de desconforto político, económico, turbulência social, etc., guerra, quer por questões de trabalho, há uma enorme mobilidade, especialmente dentro de algumas regiões físicas, por motivos de trabalho, mas também pelo turismo. E também houve uma enorme globalização da área financeira, isto é, passaram a fazer-se transações com a maior das facilidades, nas quantidades
as maiores quantidades que se poderiam imaginar, com a facilidade com que se faz uma chamada telefónica, com a facilidade com que se consulta uma página da internet hoje em dia. Porquê? Porque tudo isto assentou numa extraordinária capacidade que tivemos de colocar à disposição de todos, não só muitos produtos, bens de consumo e de prestação de serviços, portanto com uma grande facilidade, portanto com uma grande globalização nessa área, mas também uma oferta absolutamente espantosa, em condições de aquisição muito baixa, porque com baixos custos de produção também, de meios de comunicação e de computação, portanto que permitiu a acessibilidade praticamente a toda a gente de um smartphone, ou de um computador portátil, ou de um tablet, ou de qualquer device de onde se podem fazer todas estas operações, quer de natureza financeira, quer para encomenda de bens e produtos. E, portanto, houve uma globalização de uma série de sistemas. Qual foi o sistema que não se globalizou? Os dois sistemas que não se globalizaram foi o político e o legal. Isto é, nós continuamos a votar e ter um impacto político na esfera, digamos, administrativa, onde nós pertencemos. Nós estamos em Portugal e, por essa via, influenciamos a União Europeia. Não votamos nos Estados Unidos, não votamos na China, não votamos noutros países, e mesmo se passa com os americanos, ou com os chineses, ou com os russos. Portanto, nós estamos confinados em termos políticos a um espaço residual, um espaço limitado, como também as leis que nos regulam digamos, estão associadas ao espaço físico, tipicamente associadas a um espaço físico, e portanto também não houve essa globalização. Nós tivemos aqui uma passagem por uma maior globalização a nível da Europa, porque passámos por facto de aderir à União Europeia, aumentámos a esfera de submissão das nossas regras por imposição a um espaço de regras europeu, mas de qualquer das formas não temos esta globalização das leis. E, portanto, há aqui uma certa contradição que vai, diria eu, pautar a alteração que nós estamos a viver. Mas, como disse, é uma alteração muito profunda. Eu acredito que há, de facto, uma ruptura em que, a meu ver, a pandemia foi apenas o catalisador daquilo que nós estaríamos a viver, ou melhor, estávamos à beira de, e que agora rompeu, rasgou. Portanto, eu quase que diria que mais cedo ou mais tarde, fosse a pandemia, fosse outra situação qualquer, podia ser uma guerra, podia ser outro evento. Nós até já tivemos situações, como eu recordo, aquela do vulcão no norte da Europa, que nós deixámos de poder voar e portanto, das pessoas poderem transitar na Europa da mesma maneira que transitavam anteriormente, por um motivo físico, mas poderia ter sido uma outra coisa qualquer, um meteoro. Portanto, poderia haver uma ruptura de outra natureza, que é facto que estavam cá as condições. E estas condições, eu acredito que, visto daqui a 100 anos, ao analisar-se esta época, vai dizer-se que estariam criadas as condições para esta ruptura. Mas que é uma crise de natureza diferente. E é de natureza diferente porque não houve uma destruição do capital fixo, não houve uma destruição de instalações, não foi uma guerra que destruiu os edifícios e que agora é necessário reconstruir, ou as pontes, ou as estradas. Nós temos tudo, só que deixou de ser utilizado da forma como estava a ser utilizado. Bom, mas o ambiente também é um ambiente diferente. É um ambiente em que politicamente as pessoas estão mais suscetíveis a determinado tipo de mensagens políticas. Há um sentimento de uma democracia direta feita através das redes sociais e da influência que acaba por ter efeito, e é curioso como nós vemos os políticos a reagirem e a tentarem interagir através dessa forma direta de democracia. Temos uma guerra comercial instalada entre os grandes blocos e, portanto, temos uma alteração até ou pelo menos anunciada, de uma geopolítica energética e industrial. Em cima disto tudo, temos as pessoas que estão diferentes, porque estão mais informadas, estão mais participadas, há muito mais pessoas, há mais móveis, portanto, bens que são mais móveis e eles podem transitar e usar esses meios de trânsito e estão mais internacionalizadas e, portanto, isto é, nós estamos numa situação em que temos uma crise muito diferente, temos uma crise profunda
que eu estou convencido que é estrutural, há uma ruptura estrutural no globo e que, portanto, temos que ter respostas diferentes e temos que ter uma forma diferente de estar aqui. E essas respostas vão ter que ser feitas ao nível dos Estados, ao nível das empresas e ao nível dos indivíduos. Eu vou aqui procurar encontrar um bocadinho, ou falar um bocadinho daquilo que é a minha visão sobre as alterações ao nível das propostas de Estados, das empresas, aquelas que nos afetam, e não ao nível dos indivíduos. Mas diria que esta crise é, a meu ver, ou deve ser, a meu ver, vista como uma forma de oportunidade para mudarmos. E mais eu diria, é quase que, no caso português, uma obrigação para mudarmos. Porque eu estou convencido que a nossa economia, com a nossa população e a nossa maneira de fazer atual, eu estou convencido que não vai ser suficiente para garantir aquilo que são as aspirações desta população nas próximas décadas. E, portanto, nós temos mesmo que mudar. E esta é uma excelente oportunidade, até porque até nos parece que nos vão dar algumas condições para nos ajudarem a mudar. Nós temos que ter uma economia, não só a portuguesa, mas a global, mais sustentável. A nossa tem que ser particularmente sustentável. E não estou a falar só do ambiente. Estou a falar da sustentabilidade daquilo que são as expectativas e as aspirações da população portuguesa, em termos de manutenção das pensões de reforma, da progressão do poder aquisitivo das populações, etc., e do bem-estar. Portanto, nós temos aspirações e nós temos que saber sustentar, criar economia que sustente essas expectativas. E isso só pode ser feito em cima de um aumento significativo da produtividade e da forma como depois se distribui o rendimento dessa alteração de produtividade. Uma palavra um bocadinho, digamos, dirigida agora àquilo que são as respostas nacionais e supranacionais. Algumas delas foram tradicionais. A resposta imediata, por exemplo, promovida pelo Banco Central Europeu, foi uma resposta tradicional, diria eu. Porquê? Porque ela limitou-se a fazer uma injeção enorme de liquidez, com uma injeção de liquidez associada à compra de títulos emitidos pelo Estado, pelos Estados, para garantir duas coisas. Em primeiro lugar, a reagir àquilo que era uma necessidade de um aumento grande das dívidas públicas para fazer face aos déficits que se estão a começar a evidenciar, porque as receitas caíram muito e as despesas aumentaram, e, portanto, havia que rapidamente garantir que os Estados, ao emitirem dívida, essa dívida era tomada e, portanto, que não haveria alterações, quer das condições de absorção da dívida emitida, quer das condições a que estavam a emitir, para não haver aumentos de preços e, portanto, aumentos das taxas de remuneração, para não onerar ainda mais os Estados, por um lado. Por outro lado, porque o Banco Central Europeu tem como missão a defesa da taxa de inflação, que no caso, e eu queria outra vez voltar a partilhar o meu ecrã, para vos mostrar aquilo que é o mais recente indicador, produção de indicador de taxa de inflação europeia, e que é o índice de variação de preço harmonizado, e nós temos aqui um indicador que é muito negativo. É porque a última variação dos preços é negativa. Portanto, quer dizer, a Europa, neste momento, começa a registrar uma variação de preços negativa, quando o seu objetivo é os 2%. Ora bem, isto significa potencialmente sinais de deflação, portanto, sinais perigosos. Pode ser que estes sinais não se mantenham e, portanto, estejam apenas associados a epifenómenos que de natureza muito curto prazo, em resultado daquilo que foi uma paragem muito brusca e, portanto, um excesso de oferta face àquilo que era a procura, e, portanto, que esta questão seja relativamente ultrapassada. Vamos ver agora os dados de setembro e depois outubro, mas, como vêem, estamos muito longe dos desejados 2% e já estamos longe dos 2% desde 2018. O que quer dizer que nós vamos, muito provavelmente, assistir durante mais uns trimestres a uma política de aumento significativo da liquidez para garantir que
os preços são pressionados e se continua a colocar pressão no índice de preços para o voltar a colocar próximo dos 2%. Outra resposta foi a resposta dos projetos de investimento nacionais e europeus. Os nacionais, infelizmente, não serão muitos, e não serão muitos porque nós não temos condições neste momento, face à grande dívida pública que acumulamos e face ao déficit que estamos a registrar, portanto, face aos compromissos de natureza corrente, não temos grande espaço para poder agora, de uma forma muito rápida e imediata, fazer avançar com projetos, mesmo que até já tenhamos um plano, digamos assim, não ordenado e não orçamentado, mas pelo menos com muitas ideias lá para dentro, que é o chamado plano do António Costa e Silva, mas temos um plano, mas não podemos fazer sem, digamos, estarmos assentes, ancorados em capital europeu. E, portanto, eu diria que neste aspecto nós vamos ficar aqui um bocadinho à espera daquilo que nos podem financiar ou ajudar para nós poder pormos estes projetos em prática. O que vai demorar tempo, e eu já vou falar disso. A resposta relativamente nova é a do financiamento destes projetos ser feito de uma forma integrada e europeia. E isto vai permitir uma emissão significativa de títulos de dívida europeus e a criação de uma yield curve que já é construída com base em títulos nacionais, mas passa a ser emitida e construída com base em títulos europeus. Agora, falta-nos claramente aqui, portanto, o investimento. Se associarmos isso aos projetos nacionais, bom, estamos um bocadinho à espera pelo facto de o Estado, pelo menos, não ter para já capacidade para avançar com eles. Em termos empresariais, estamos agora à espera, eu estou um bocadinho, enfim, com alguma expectativa, a ver o que é que em termos orçamentais se vai estimular o investimento imediato das empresas para que estas possam começar a avançar nessa área, como também o estímulo ao consumo. O estímulo ao consumo não é porque as pessoas não tenham dinheiro, porque neste momento as pessoas têm dinheiro, estão a poupá-lo e não estão a gastar. E, portanto, que estímulos é que nós iremos fazer é uma boa pergunta, ou vamos observar, para levar a que as pessoas voltem a padrões de consumo que, não sendo excessivo, é o adequado para manter um mínimo de atividade económica e um mínimo de emprego para que esse depois não se transforme num problema sério social. Ora bem, em termos organizacionais, e portanto agora voltando ao nível das empresas, das organizações, eu diria que precisamos de analisar os problemas em 3 áreas. Eu aqui reuni isto em 3 áreas: as pessoas, as técnicas e os meios. Ora bem, quando aconteceu a pandemia, todos nós tivemos nas nossas organizações respostas diferentes. Umas foram mais ativas, outras menos ativas, umas reagiram mais depressa, outras mais devagar. A questão que se coloca e que se vai colocar no futuro é como é que nós, em termos de pessoas, vamos reagir às alterações que nós vamos observar. E estas alterações, atenção, vão ser significativas. Terão que ser significativas e vão ser porque, como vos disse, nós não, por muito que voltemos a crescer em termos de PIB, o PIB não pode ser o mesmo, a forma como ele se constrói não vai ser a mesma e a forma como nós trabalhamos também não vai ser a mesma. Portanto, nós precisamos de pessoas que estejam abertas a uma cultura de mudança, que sejam flexíveis, que sejam inovadoras, que estejam disponíveis para colaborar. E essa disponibilidade, por vezes, vai agravar as relações e, portanto, tirar tempo e espaço àquilo que são as nossas relações e a nossa esfera pessoal, mas, noutras ocasiões, teremos mais tempo para compensar. Mas temos que, de alguma forma, a meu ver, mostrar essa disponibilidade, mas também ser resilientes, isto é, ter capacidade para poder encarar as situações mais desfavoráveis e não se sobrar com elas. Por outro lado, pessoas conhecedoras, aqueles que mais facilmente responderam e começaram a usar as ferramentas digitais com muita proficuidade, eu diria, foram aqueles que já os conheciam, que já sabiam trabalhar com elas ou que rapidamente quiseram aprender a trabalhar com elas e que continuam a explorá-las. E, portanto, é muito importante esta vontade de querer aprender e de querer melhorar a sua atividade.
Depois outra é a questão de serem conhecedoras, terem uma cultura de risco e não terem medo de arriscar. Porque nós vamos entrar numa área, e nós estamos a ver isso, o exemplo mais evidente é na área médica. É nós termos a capacidade para experimentar e, por tentativa e erro, irmos fazendo um percurso de aproximação àquilo que é o sucesso. Eu vi, por exemplo, este ano, tive a oportunidade, por exemplo, de visitar vários espaços em Portugal e usar vários espaços turísticos e achei muito curiosa a forma como cada um ia respondendo àquilo que era as imposições da Direção-Geral de Saúde e a forma como a organização, não é, as entendia, as interpretava e as facilitava no sentido de dar mais comodidade e segurança às pessoas, mas também desenvolver a sua atividade. E vi casos de muito sucesso e de casos de enorme insucesso. E, portanto, a forma como individualmente as organizações foram capazes de responder, criar condições, serem inovadoras e imaginativas para, garantindo a segurança, garantindo o afastamento, conseguiram o sucesso. Eu estive em instalações que, na segunda metade de agosto, iam estar cheias, não é? Instalações turísticas. Eles estavam absolutamente deslumbrados como é que estavam a ter tanto sucesso quando pessoas ao lado, outras unidades hoteleiras, estavam a fechar e sem capacidade nenhuma de reagir. E, portanto, é muito importante contarmos com as pessoas e depois remunerá-las adequadamente. Remunerar o risco que correm, a flexibilidade que apresentam, a capacidade de aprendizagem, a resiliência, a disponibilidade. É que é muito importante remunerar as pessoas, porque se remunerarmos apenas o capital fecha. Como vos disse, eu vi instalações turísticas fechadas. O capital estava lá, só que estava ocioso. E, portanto, se nós não contarmos com as pessoas, podemos imaginar tudo, mas não conseguimos, com certeza, ter sucesso. Ao nível das técnicas, eu distingui aqui 2 ou 3 áreas que eu acho que são muito importantes para as organizações. A primeira é uma tentativa de planeamento. O facto de nós estarmos numa altura que é altamente caótica, altamente imprevisível, não leva as empresas, ou não devia levar as organizações à ausência de planeamento. É claro que não um planeamento muito estável, mas um planeamento para diferentes cenários. Nós não temos histórico, nós não podemos calcular probabilidades com base em muitos eventos que aconteceram. Não sabemos. E apesar de muitos dias, por exemplo, nós não conseguimos fazer previsão dos eventos, dos doentes que vão estar amanhã, de quantos mortos vão morrer. Não conseguimos. E estamos a viver uma crise e há muita gente a querer estudar e há as TERIs e os dados, mas não se consegue. Por isso, simplesmente que há uma grande imprevisibilidade e desconhecimento. O mesmo pode acontecer nas empresas, mas isso não as deve abdicar de analisarem cenários e prepararem-se para diferentes cenários. Agora, os processos de avaliação desses cenários, os processos de avaliação dos procedimentos, é que devem ser muitíssimo mais curtos. Esqueçam avaliações anuais, porque daqui a um ano já não há, quer dizer, podem já não existir. Portanto, as avaliações não podem ser feitas anualmente, não podem ser feitas em longos espaços de tempo, mas tem que ser, por um lado, ciclos curtos, impondo mais avaliações e impondo consequências e mudanças. Outra questão é ao nível da execução. E executar, ir aprendendo com o erro. E não ter medo que a palavra erro significa erro. E erro pode levar a pedir desculpa. Pedir desculpa não é porque as pessoas quisessem praticar o erro, mas é porque, perante aquilo que era o conhecimento anterior, houve uma decisão que não foi a que seria a mais adequada. Mas então há que reconhecer. E se não tenho medo do erro, é porque estou sempre disposto a corrigi-lo. Isto é uma frase que está escrita numa das paredes do ISEG e que é da autoria do Bento dos Caraça. E eu acho que é muito boa para fazer relembrá-la aqui e hoje. E mais métricas, e esta é uma questão muito importante, mais métricas, mais formas novas de fazer avaliação, nomeadamente avaliação do desempenho, particularmente quando se trabalha na área à distância. E mais controle, como é evidente. Em termos de meios, eu diria que, de uma forma geral, o capital, quer em dívida, quer capital próprio, parece não haver falta neste momento. A taxa de poupança até está a aumentar, portanto, neste momento, os portugueses, muito provavelmente, nem estão a necessitar de praticar endividamento externo para fazer face ao investimento pouco que existe e, portanto, a nossa taxa de poupança, espantosamente, está a ser suficiente,
qualquer dia nós estamos a começar a fazer investimento fora, porque a nossa liquidez até é excessiva, e não se prevê que venha a existir seca e alterações políticas nos próximos trimestres, portanto, as políticas monetárias. O que é que vamos passar agora? Em termos económicos e de investimento e económicos, diria eu, é o chamado quilómetro 36 dos maratonistas. Eu nunca corri maratona, sempre ouvi, mas já ouvi falar do quilómetro 36 ou à volta disso, que é a parte muito difícil. Andaram-se 36 quilómetros, ainda faltam uns 6. E esses 6 são dificílimos. E mais, neste caso, eu não sei qual é a meta. Porque eu não sei se a meta está a 42 km, está a 52. E, portanto, há aqui um perigo muito grande, que é a perda de esperança, sem capital e sem projetos a começar. Porque nós, em Portugal, temos este problema de não ter meios financeiros. Neste momento, há uma cultura de investimento. A disponibilidade existe, mas não temos cultura de investimento. O Estado não tem meios financeiros. Se quisesse arriscar, não temos grandes capacidades por aí. Os privados até terão, mas têm receio do investimento. E, neste momento, a pergunta é: quando é que o Estado vai começar efetivamente a injetar dinheiro através dos projetos reais para fazer andar a economia real? Daqui a muito tempo. Porque desde o momento em que exista luz verde sobre os financiamentos que venham da Europa, até o planeamento e a entrada, digamos, lançamento de concursos, etc., e entrada em funcionamento dos projetos, vai demorar muito tempo. E, portanto, nós estamos aqui a atravessar um período, que é um período muito crítico, em que, depois dos primeiros meses, enfim, que há uma grande, digamos, até solidariedade e apoios e moratórias, etc., as moratórias vão morrer, os apoios vão se escassear, o ânimo vai acabar e nós não temos ainda projetos a arrancar. E isso é que é muito perigoso. E temos uma população que, infelizmente, neste momento, também não vai emigrar, não há procura noutros mercados e também não se emprega. E, portanto, temos aqui um nível de há disponibilidade, há trabalho, o que é que não há é estímulo. Finalmente, uma palavra que eu queria deixar sobre a organização de trabalho e o teletrabalho. Porque o teletrabalho ligado ao mundo digital. Nós estamos, neste momento, a viver uma coisa que era absolutamente, acho eu, impensável aqui há um ano atrás, que era umas centenas de pessoas em torno de um equipamento digital, preocuparem-se e a pensarem de uma forma refletida. Aqui vocês estão a ser estimulados por mim, mas depois podem colocar as questões, e por isso eu me calo dentro de 1 ou 2 minutos, mas a questão é esta: nós neste momento mudamos, temos uma extraordinária, digamos, ferramenta aqui para podermos usar e podemos fazê-la em nosso benefício. E isto vai ter consequências. E vai ter consequências ao nível da vida e da satisfação dos trabalhadores, ao nível das organizações, porque podem melhorar a eficiência e, atenção, ao melhorar a eficiência, ao melhorar a produtividade, ao reduzirem custos, devem depois remunerar aqueles que colaboram com as organizações. Não é aproveitar apenas o rendimento maior e os menores custos para remunerar o capital. Tenham cuidado, o capital neste momento, dado o seu excesso, quase que não precisa de remuneração. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com a remuneração do trabalho para manter, digamos assim, as pessoas e para mantermos a boa qualidade dos bons trabalhadores, colaboradores, e também ao nível do espaço social. Isto é, o teletrabalho permitirá uma redução do tráfego. Agora não, por acaso, agora está a acontecer uma coisa muito curiosa, pelo menos nas grandes cidades, é que está a haver um aumento do tráfego muito significativo, e isto muito provavelmente porque as pessoas, com receio dos contágios, adotam o transporte privado em detrimento do transporte público, e, portanto, não está a haver a compensação, mas imaginando que numa situação normal e já da ausência da pandemia, nós temos esta ferramenta, já a sabemos usar, temos enormes vantagens do ponto de vista social, com uma ocupação do espaço mais adequada, mais interessante, mais dispersa, com uma utilização maior das periferias, melhor, com menores custos para as pessoas, quer no tempo que perdem, quer até da utilização do espaço físico, não é? Não temos que estar todos uns por cima dos outros, para expandirmos mais na horizontal, viver de uma forma mais adequada, mais próxima até da natureza, termos uma vida mais saudável. E, portanto, tudo isso
permitirá com certeza uma alteração com vantagens sociais. E, portanto, essa até com diminuição do stress, etc. E as políticas públicas terão que acompanhar esta forma nova de organizar o trabalho, estimulando as empresas que se façam efetivos passos nesse sentido. Mas tem que, por exemplo, implementar a introdução da tecnologia 5G para que as pessoas possam sentir-se que, pelo facto de não estarem lá, estão como se lá estivessem. E isso é muito importante. Não haja bugs, não haja quebra de ligações, e não haja, digamos, o empapar da comunicação, o ter que desligar a imagem porque sobrecarrega a rede e, portanto, depois já não posso, já não ouço, etc. Portanto, esses problemas têm que ser resolvidos. E serão resolvidos, ou só podem ser resolvidos se tivermos uma política e um investimento sério e acelerado nesta área, dar força ao digital e àqueles que investem no digital, mas temos de facto uma política de incentivos e penalizações, pode ir até à natureza, de natureza fiscal, mas serem coerentes. E não é só, e não é, ser coerentes é ter uma política, se a política é do digital, é digital para todos. Não é digital, mas depois os grandes ficam de fora e os pequeninos é que... Não, se é uma política, há que ter a coragem de a exteriorizar e de a afirmar. E depois dar o exemplo através de serviços públicos, como a telescola. A telescola não quer dizer que as aulas sejam dadas pela internet, mas nós vimos agora a capacidade que temos de poder promover excelentes programas que podem ser um acompanhamento do estudo para além daquilo que é a aula normal. Ou a teleuniversidade, que é aquilo que eu estou a fazer, com o ambiente em sala e o ambiente em digital, porque parte dos alunos não podem vir às aulas, porque estamos limitados, estamos com uma política de espelho, portanto, metade da turma vai uma semana, metade da turma vai na outra semana, por exemplo, mas todos eles podem estar presentes e mais, podem até gravar as sessões para a ouvirem e verem em momentos diferentes. E, portanto, há uma forma diferente de aprender que eu acho que é extraordinária, porque nós podemos usá-la e podemos usá-la em benefício. Não é em detrimento, mas em benefício. Sem perder, claro, aquilo que é o contacto humano. Não é isso que se trata. Não é acabar com o contacto humano, não é acabar com o trabalho físico, mas é reduzir aquilo que é o excesso de presença física que às vezes mais atrapalha do que beneficia. E, portanto, eu diria que, em conclusão, e dava espaço para algumas perguntas, o mundo parece-me que está, de facto, a mudar, está a mudar de uma forma estrutural, não vai ser... Quando voltarmos aos níveis do rendimento, eu acredito que a forma como nós vamos encarar o trabalho, o rendimento, a distribuição, a produção de bens e serviços não vai ser a mesma. É preciso que se mude mesmo com a pandemia. E Portugal, para nós, não é uma oportunidade. É mais, é a obrigação. Nós temos que mudar. A nossa economia não garante, nas próximas décadas, a satisfação das expectativas das gerações que se vão aposentar ou que vão crescer. E, portanto, nós temos que mudar. E, portanto, a pandemia é apenas um catalisador. Mas, acabando a pandemia, nós vamos ficar a olhar uns para os outros se não fizermos nada. E vamos definhar. E por isso, eu acho que é um desafio enorme que eu estou a gostar de viver. Não pela tragédia, digamos, do desemprego, ou da tragédia sanitária, mas pela mudança e pela alteração da minha forma cómoda como eu vivia e como eu trabalhava. E, portanto, eu pensava que ia passar agora os últimos 10 anos da minha carreira, mais ou menos, a fazer basicamente, já fiz durante toda a vida, de descobrir que vou fazer mais ou menos as mesmas coisas, mas de uma forma muito diferente e muito mais desafiadora. E, portanto, eu vou-me juntar àqueles que querem mudar e querem viver de uma forma melhor e mais feliz. E agora estou à disposição daqueles que quiserem ter a bondade de colocar alguma questão, que queiram partilhar algum comentário, etc. Antes de mais, agradecer esta apresentação
Professor João Duque, foi extremamente importante, percebendo nós todos que estamos a viver uma fase de mudança, termos também esta mensagem, esta perspectiva de encará-la verdadeiramente, ou seja, mais do que aceitá-la, abraçá-la. Acho que também aqui é um ponto extremamente importante para lidarmos com o contexto que vivemos. Avançando aqui para as questões, temos aqui o Ricardo Batista, que o primeiro ponto é agradecer a disponibilidade do professor para partilhar connosco as suas considerações e perguntava qual a opinião, posição do professor relativamente a um rendimento mínimo universal. Olha, essa é uma preocupação que eu coloco ao lado da outra, que é o que é que vamos fazer quando as máquinas nos substituírem. Que é um bocadinho isto, que é como é que vamos fazer e como é que vamos fazer face àquilo que é acho eu, uma natural tendência do homem, um natural apetite do homem para o crescer, para ter mais rendimento. É uma aspiração legítima, não é a ganância, é apenas o desejar ter um pouco mais de sucesso. Todos gostam de ter um pouco de sucesso, caramba. Ora, uma pessoa que, imagino, com 25 anos, fez uns estudos, etc., tem um curso superior, fez um mestrado, e lhe dizem, olha, agora vais ficar assim toda a tua vida a ganhar, mesmo que sejam 1000 euros por mês. Olha, toma lá 1000 euros e agora toda a vida vais ficar assim, porque não há trabalho para ti, olha, esquece. O que é que... Isto satisfaz alguém? Quer dizer, nos primeiros dias, o jovem que acaba de receber 1000 euros fica muito satisfeito. Passado um ano, ele já acomodou os 1000 euros. E depois ele vai provavelmente querer um pouco mais, se começar a ver que os 1000 euros não lhe respondem àquilo que são satisfações que ele possa ter. Para viajar, para ter mais alguns bens de consumo, para fazer isto, mais aquilo. Como é? Portanto, de facto, o rendimento tem que ser distribuído. E neste momento está a haver uma concentração, infelizmente, está a haver uma concentração de rendimento nas grandes empresas, os grandes acionistas das grandes empresas, e isso não é bom, não cria uma forma agradável, socialmente agradável. Portanto, por essa via, o capitalismo tem que ser mexido, tem que ser alterado, se nós quisermos continuar a ter liberdade para fazer coisas, não é? Nós podemos querer, vamos para uma sociedade diferente, em que a economia é planificada, cada um faz exatamente o que lhe mandam fazer e não tem liberdade nenhuma, mas nós queremos ter essa liberdade. Como é que se concilia isto? Como é que se concilia isto de forma saudável? Portanto, nós vamos ter que debater muito isso. O rendimento mínimo garantido é uma forma inicial de começar a dar os primeiros passos, mas não é a solução. Porque o problema coloca-se quando muita gente tiver esta aspiração natural a desenvolver-se, a brotar e naturalmente a querer dar resposta à sua natural, digamos, apetência para crescer. E isso, eu não sei como se faz ainda, mas é um caminho que tem que se fazer. Caso contrário, vamos criar grandes problemas. Professor, muito obrigado pela resposta. Não, apesar de me chamar Ricardo, não quero assumir aqui a posição do Ricardo Batista, mas acredito que tenha ficado esclarecido. Temos também aqui o Rafael. Ele faz desde logo um enquadramento que vai fazer uma pergunta um bocadinho mais técnica. Peço desculpa. A questão do Rafael é porque a taxa de inflação na Europa continua no nível atual evidenciado no gráfico. Ou seja, e ele refere em particular com a injeção maciça de liquidez. Pois, essa era uma preocupação que não é só dele. E neste momento a taxa de inflação está assim porque a liquidez não está a ser dirigida de facto para os bens que influenciam o cabaz. Portanto, nós estamos a ter bolsas de liquidez, a meu ver, bolsas de liquidez em ativos, que são ativos de investimento, porque o que eu acabo por constatar é que a liquidez está a ir outra vez parar àqueles que têm que aplicar e que têm excesso de acumulação de liquidez. E, portanto, fazem uma acumulação de liquidez. E depois vemos fenómenos absurdos, que eu acho que são absurdos, que são movimentos de subidas sistemáticas, por exemplo, de bolsa, que são ativos de investimento, obviamente, quem tem liquidez investe, e uma das formas é essa. Ou o imobiliário. Imobiliário que é adquirido
em que não é para ser usado. Há imobiliário que sobe de preço de uma forma absurda em cidades, nos centros das cidades, mas as cidades estão vazias. Portanto, as cidades, os centros das cidades são compradas, muitas habitações de habitação, portanto, são imóveis de habitação, são pagas fortunas, mas não são usadas. E, portanto, porquê? Porque está a tal acumulação de liquidez ou valores absurdos em transferências de passes de jogadores de futebol. Absurdos. Portanto, há absurdos de liquidez, que, a meu ver, são o resultado de uma injeção que não está a ser depois dirigida para aquilo onde devia chegar. E, portanto, há que fazer essa correção. Só que o Banco Central não consegue fazer isso. Isso já resulta das políticas económicas que os governos deveriam fazer. Portanto, o Banco Central responde com injeção de liquidez, a injeção de liquidez não está a dar resultado. É o que nós observamos. Muito obrigado mais uma vez. Nós agora aqui também vamos, ainda estamos com alguma margem, vamos tentar responder ao máximo de questões. Temos aqui uma questão, ela é um bocadinho extensa, não a vou ler na totalidade, vou retirar dela o principal, que é o Roger, que reforçando essa importância do teletrabalho, questiona-se se ele não pode ter um impacto prejudicial para a economia. No que toca ao mercado de trabalho, ele dá o exemplo de com isso poder uma empresa portuguesa, por exemplo, ir buscar recursos a outros países, como a Índia, como a China, dá ele como exemplo, mas acredito que seja muito mais amplo do que isso amostra. Isso é verdade, mas isso já acontecia antes, quer dizer, isso não é novo. Vamos lá ver, há áreas. Vamos lá ver, o teletrabalho total, isso é teletrabalho total, já estava a ser feito. E isso já acontecia. Nas empresas da área de tecnologia, contratava-se muito, nomeadamente empresas indianas, ou trabalhadores indianos que até tinham vantagens, porque trabalhavam em fuso horário diferente e trabalhavam desfasados e permitiam estender o horário de trabalho de equipas, porque uma começava mais cedo, passava a trabalhar a outra e a outra continuava. Portanto, isso até tinha vantagens quando se está a fazer trabalho que é passável de mão em mão. O que eu digo, quando eu falo do teletrabalho, falo do teletrabalho em que é precisa presença também presença. E, portanto, não é possível imaginar que o indiano venha à segunda e à terça e depois vai o resto, quarta, quinta e sexta, para a Índia. E, portanto, é um bocadinho nessa lógica. Eu sei que isso pode acontecer, mas isso é teletrabalho de natureza muito específica e que permite a ausência total. Mas repare-se, isso também acontece em todos os setores de atividade da prestação pura de serviços. No caso do ensino, para que é que um aluno há de escolher uma universidade portuguesa se pode inscrever-se com sucesso numa universidade americana e não põe lá os pés? A pergunta depois que se coloca é se ele de facto é verdadeiramente, ou se absorveu verdadeiramente, ou minimamente, a cultura dessa universidade. Se absorveu o método de estudo, de confraternização, aquela cultura que parece que fica nas paredes, agarrada nas paredes e que permite passar-se de geração a geração. Ora bem, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas que se eu fizer uma coisa totalmente à distância consiga absorver. Eu consigo tecnicamente aprender. Mas já hoje eu consigo tecnicamente aprender. Eu, quando tenho dúvidas, vou à internet, vejo o que é, um filme do YouTube, tenho dúvidas aqui, lá e tal. Mas, por vezes, o que eu não consigo é quem me permita fazer de uma forma estruturada e orientada esse tipo de trabalho. E isso tem vantagem fazer-se, diria eu, também a passar no espaço físico. Portanto, numa palavra, sim, é verdade, mas também isso aumenta o desafio e aumenta aquilo que é a responsabilidade de quem trabalha. Já agora, eu falei na compensação do risco. Ora bem, eu introduzi a compensação do risco na avaliação das minhas cadeiras. Pura e simplesmente, que os alunos até podem passar o tempo todo sem ir às aulas, mesmo aqueles que podem ir na semana que podem ir, como sabem que a outra metade da turma não vai, podem ficar em casa a assistir, a aula é a mesma, pronto. E portanto passam a fazer o curso todo por via digital, aparecem no dia do exame, fazem o exame e vão-se embora. Eu introduzi uma bonificação como suplemento, que não penaliza os que não vão, porque esses podem ter 20 valores na mesma, não é? Mas que pode bonificar com uma determinada forma aqueles que vão fisicamente e que acompanham fisicamente o trabalho.
E isto significa que eu estou a ter aqui uma atenção para aqueles que decidem correr o risco, porque hoje se considera que é correr um risco sair de casa, entrar no transporte público, atravessar a universidade, estar no campus, falar com as pessoas, etc. E é esse tipo de cultura que eu acho que se deve incentivar também a alargar as organizações. Eu estou a falar na universidade porque a própria presidente da escola incentivou a fazermos termos esse tipo de atitude. Eu adotei como modelo. Há um colega que já me perdeu o modelo, entre aspas, então, não sei se vai fazer igual, se não, eu contei a minha experiência, já o fiz no semestre passado, em cursos de pós-graduação, acho que tive bastante sucesso e, portanto, é o que eu quero fazer agora, é exatamente remunerar, nomeadamente o risco, como outras coisas, não é? O trabalho, supostamente, remunera-se nas notas, etc. Mas também o risco, está a ver? E é esse tipo de orientação que se deve ter de uma forma coerente, acho eu. Muito obrigado, professor. Estamos aqui mesmo a queimar o tempo, portanto eu desde já vou pedir desculpa a algumas das pessoas, não vamos mesmo conseguir dar resposta a todas as questões. Eu se calhar mesmo só para fechar, colocaria aqui mais uma, porque parece-me uma questão interessante, ou seja, estamos a olhar aqui muito para a nossa economia, mas devemos percebê-la também de uma forma global, que é o João que mais uma vez agradecendo a disponibilidade do professor para esta partilha connosco, questiona sobre a sua opinião sobre o investimento estrangeiro nesta nova fase. Se sente que ele de alguma forma pode abafar o investimento nacional no... Epá, a meu ver, isso não é um problema, desde que os nacionais façam investimento fora e os estrangeiros façam investimento em Portugal. O problema de Portugal é que os nacionais não faziam investimento fora e os internacionais faziam cá. Portanto, o problema do investimento estrangeiro é que, num muito longo prazo, quando nós não temos financiamento ou meios de capacidade para financiar, o melhor é aceitarmos o investimento estrangeiro, porque ele pode depois até ser bem utilizado para promover e catalisar o investimento nacional e o rendimento, etc. Agora, o problema coloca-se no longo prazo e que nós, se nós só vivermos de investimento estrangeiro, a remuneração do investimento, que é feita sob a forma de lucro, ou, quando é dívida financeira, de forma de juro, o rendimento dessa área sai. E agora até já estamos a vender o património imobiliário. E, portanto, as próprias rendas saem. E quando nós somamos para formar o PIB na ótica de rendimento, os juros, os lucros, as rendas e os salários, só ficam cá os salários. E, portanto, nós arriscamos, aliás, a ser uma coisa curiosíssima, que é, como já vimos, há um turista que é um não residente a arrendar um apartamento de curta duração a um não residente. E a única pessoa que ali é nacional e residente é o indivíduo que limpa o apartamento, que traz as chaves e que fecha a porta no final. Está a ver? E isso mostra logo a qualidade do valor acrescentado do contributo nacional, não é? Nesta operação, e para onde é que vai o rendimento? Será da senhora da limpeza? Claro que não. E, portanto, é do proprietário mais da diferença, do proprietário que ganha em termos de capital e da diferença no arrendamento. E, portanto, esse é o grande risco do investimento estrangeiro. Atenção, eu não sou de todo contra o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro é muito bem-vindo. Na ausência nacional, é o único. Mas o ideal é nós podermos também sermos nós investidores estrangeiros, por exemplo, noutros espaços. Não há problema, a meu ver. Professor, agora sim, estamos aqui mesmo a queimar a hora. Eu, mais uma vez, não gosto de assumir posição por outras pessoas, mas julgando pela quantidade de pessoas que nos acompanhou, pela dinâmica de questões e uma vez mais pedindo desculpa a todos os que não foi possível responder, deixo também a nota que partilharemos a gravação deste webinar com todos os inscritos. Professor, permita-me agradecer muito este final de tarde desta sessão, que junta aquela parte que tínhamos falado há bocadinho desta questão de abraçar o desafio, mas depois também tivemos aqui um momento extremamente interessante de perguntas e respostas que nos ajuda a todos a compreender um bocadinho melhor a economia, as organizações e a forma como devemos lidar. Portanto, eu, em nome de todo o Executive Education, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para este final de tarde. A todos os presentes,
Agradecer também a vossa presença. Parece-me até por alguns comentários que fui lendo que ficaram satisfeitos e nós ficamos muito felizes com isso, e também a pensar nisso, deixar já aqui a nota que regressamos no próximo dia 29 de outubro para mais um webinar, num âmbito aqui um bocadinho diferente, mas também num tema que consideramos muito importante, Redefining Customer Experience in Turbulent Times. Portanto, olharmos aqui para a experiência do cliente, conhecermos melhor o consumidor, também será com certeza uma ferramenta fundamental para conseguirmos cumprir melhor os nossos objetivos, aqui naturalmente falando enquanto organizações. Portanto, convido todos os que hoje aqui estiveram presentes também a visitar o nosso site, a visitar as nossas redes sociais, para que possam ir acompanhando quer estas datas dos webinars, quer todas as novidades que vamos partilhando ao nível de oferta e ao nível institucional, porque é para nós um gosto criar uma comunidade e poder contar com vocês nestas iniciativas que levamos a cabo. Posto isto, um excelente final de tarde e início de noite para todos, e como referido, voltamos a encontrar-nos no dia 29 de outubro. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Felicidades, obrigado.